Meninges e líquor. São 3 as meninges que envolvem o nosso sistema nervoso central: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater é a membrana mais externa, dura e resistente. Pela sua dureza e resistência, ela também é chamada de pacmeninge. A pia mater é a mais interna das 3 e a aracnoide fica entre dura mater e pia mater. Aracnoide e pia mater são membranas finas, delicadas, por isso conhecidas como leptomeninge. Qual seria a importância do estudo das meninges? Primeiramente, conhecer a sua função de proteção do sistema nervoso central, entender que o acesso ao sistema nervoso central envolve o contato com as meninges, já que elas protegem o sistema nervoso central, e isso é especialmente importante a neurocirurgia, e saber que elas podem estar envolvidas em processos patológicos, tais como infecções, conhecidas como meningites, ou tumores, que são os meningiomas. Vamos relembrar alguns aspectos das 3 meninges e também detalhá-las um pouco mais. A dura mater é a meninge mais superficial, espessa e resistente, pois contém muitas fibras colágenas, e ela contém também vasos e nervos. Então, nesta imagem, a meninge dura mater, ela está identificada pela cor branca. Então, esta meninge, ela está envolvendo todo o neuroeixo, todo o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Porém, notem que esta área esbranquiçada, que corresponde à dura mater, ela, quando chega na região do encéfalo, esta área branca, ela se bifurca. E isso nos leva a entender que a disposição da dura mater na medula espinal é diferente da disposição da dura mater no encéfalo, já que no encéfalo a dura mater ela é formada por 2 folhetos. Um folheto interno, que se continua, que é a mesma que a da dura mater espinal, só que em locais diferentes. Esta envolve o encéfalo e esta aqui envolve a medula espinal. Então, elas são continuidade uma da outra. Então, aqui nós temos o folheto interno e o folheto externo da dura mater encefálica, a qual adere-se aos ossos do crânio, aos ossos da calota craniana. Esses ossos do crânio, eles ficam com a dura mater bastante aderida a eles, fazendo com que a dura mater encefálica, no seu folheto externo, comporte-se como se fosse o periósteo destes ossos. Desta forma, não existe entre a dura mater encefálica e os ossos da calota craniana, e os ossos do crânio, um espaço entre eles que nós conhecemos como espaço epidural, o qual existe na dura mater da medula. Então, não há espaço epidural no encéfalo. Em algumas áreas, o folheto da dura mater, ele se destaca do externo, o folheto interno se destaca do externo e forma algumas modificações da dura mater encefálica, que nós chamamos de pregas ou cavidades e seios. E nós vamos ver quais são as diferenças entre as pregas, as cavidades e os seios da dura mater encefálica. A dura mater também ela é muito vascularizada, especialmente o seu folheto externo, sendo irrigada por uma artéria chamada de artéria meningea média. Nesta imagem, nós conseguimos ver a dura mater encefálica e nós conseguimos ver também alguns ramos arteriais. Esses ramos arteriais são ramos meníngeos, originados da artéria meningea média, que está aqui. A artéria meningea média, ela é ramo da artéria carótida interna.
que nós veremos na próxima aula. A dura mater, ela, além de ser muito vascularizada, a dura mater ela também é muito inervada, diferente do que ocorre com a aracnoide e pia mater. E já que o encéfalo ele não possui terminações nervosas sensitivas, quando nós sentimos dor de cabeça, a maioria das causas deve-se a uma interrupção do fluxo de sangue à dura mater. Então, toda a sensibilidade intracraniana, ela se localiza na dura mater e nos vasos sanguíneos. E isso é responsável pela maioria das nossas dores de cabeça. A dura mater, como foi falado logo anteriormente, ela pode sofrer modificações. Uma delas são as pregas da dura mater. Como que ocorrem estas pregas? Quando o folheto interno se destaca do externo. Porém, neste caso, as pregas elas vão dividir a cavidade craniana em compartimentos. Então, estas pregas da dura mater é como se fossem septos, paredes divisórias entre um compartimento craniano e outro. Nós temos 4 pregas da dura mater, né? Sendo que 3 são mais fáceis de ser identificadas, mas nós vamos citar todas as 4. Uma delas é a foice do cérebro. A foice do cérebro ela está separando os hemisférios cerebrais. É toda essa faixa alargada de meninge, dura mater no caso, né, formando um septo entre um hemisfério cerebral e outro. Aqui nós temos a região mais posterior do nosso cérebro e aqui a região anterior. Então, entre um hemisfério cerebral que estaria localizado nesta porção e o outro que está lá do outro lado, nós temos a foice do cérebro, uma prega de dura mater que se projeta no espaço formado pela fissura longitudinal, que nós vimos na aula de telencéfalo. Então, aqui nós temos a foice do cérebro. Nós temos também a foice do cerebelo. A foice do cerebelo, e que, com a mesma ideia, né, ao invés de separar os hemisférios cerebrais, a foice do cerebelo, ela separa os hemisférios cerebelares. Então, um hemisfério cerebelar está aqui e o outro hemisfério cerebelar está do outro lado. Porém, esses hemisférios cerebelares, eles estão aqui, ó, embaixo desta outra área, esta outra prega de dura mater, que está aqui em cima. E esta outra área, esta outra prega da dura mater, é o tentório do cerebelo. Tentório do cerebelo, como se fosse uma tenda, antigamente chamada de tenda. E o tentório do cerebelo, ele então separa os lobos occipitais do cérebro, aqui estaria o lobo occipital, e ali o outro lobo occipital, então separa os lobos occipitais do cerebelo que está abaixo, certo? Então, nós demos aqui 2 pregas dispostas no sentido longitudinal, que são as foices do cérebro e cerebelo, e 2 pregas, na verdade, né, dispostas no sentido transversal, que é o tentório do cerebelo, expandindo-se para uma lateral e para outra lateral, e ficando acima dos 2 hemisférios cerebelares que estão logo abaixo dela. Nós temos uma outra prega da dura mater, que é chamada de diafragma da cela, que nós podemos visualizar aqui nesta imagem. Ó, o diafragma da cela, que é esta região aqui de dura mater, certo? Na região do tubercinéreo, onde se prende o infundíbulo, o qual está fixado na sua extremidade inferior, a hipófise. Então, o diafragma da cela, ele é bastante importante também, devido ao local onde ele se encontra. Isso faz com que, normalmente, não se consiga manter a glândula hipófise nas peças cadavéricas, pois nas dissecações, esse diafragma da cela, ele faz com que a hipófise ela seja recortada, ela seja cortada.
nas dissecações. Nós temos outras modificações também da dura mater, que são as cavidades. As cavidades da dura mater do encéfalo, e são formadas também pela separação de ambos os folhetos. Porém, ao invés de formarem pregas, a separação desses folhetos pode formar cavidades. E nós vamos citar apenas um exemplo, que é a loja do gânglio trigeminal. O gânglio trigeminal também pode ser identificado como loja do nervo trigêmeo, pois o nervo trigêmeo, como nós vamos ver na aula de nervos cranianos, ele forma um gânglio, por isso o gânglio trigeminal ou do nervo trigêmeo. E este gânglio trigeminal, ele está identificado neste lado da imagem sem a dura mater, né? Aqui nós vemos a dura mater deste lado, né? À esquerda nós temos toda essa expansão da dura mater, né? E do lado direito não tem dura mater, tá? Então aqui nós temos o gânglio trigeminal com 3 nervos emergindo deste gânglio, né? E nós vamos ver adiante. E do outro lado este gânglio ele está exposto. E como a gente pode perceber, este gânglio está exposto porque foi exposta, né, a porção de dura mater que está em cima aqui desta cavidade, certo? Então, formando uma cavidade, que é a loja do gânglio trigeminal. Ele aloja o gânglio do nervo trigêmeo. Dentro destas cavidades da dura mater, pode acontecer também de elas estarem revestidas de endotélio, e isso adicionado ao fato, né, de conter sangue, né? Então, essas cavidades, elas podem estar preenchidas por sangue. E quando essas cavidades estão preenchidas por sangue, elas constituem o que se chama de seios da dura mater do encéfalo, ou os seios venosos da dura mater, né? Então, venosos porque circula sangue, e estes seios são venosos porque funcionam como se fossem veias, certo? Então, os folhetos da dura mater podem formar pregas, que são os septos, podem formar cavidades, como, por exemplo, a cavidade que aloja o gânglio nervo trigêmeo, e pode formar cavidades que contêm sangue. Neste caso, essas cavidades são chamadas de seios, os seios venosos da dura mater. Nós vamos identificar alguns desses seios. E a gente consegue já, de antemão, mostrar esses seios nesta imagem, né? Então, toda esta área em azul, ela está se referindo aos seios venosos da dura mater, certo? Que nós vamos identificar adiante, e eles são bastante importantes para a circulação encefálica. Então, todo o sangue das veias do encéfalo e também do globo ocular, claro, o encéfalo ele é provido de sangue, e bastante sangue, porque ele é um órgão nobre e bastante especializado. Todo o sangue das veias do encéfalo e também do globo ocular, eles são direcionados aos seios da dura mater, a toda esta área que está em azul aqui. E dos seios da dura mater, como eles funcionam como se fossem veias, o sangue destes seios, ele vai ser, por sua vez, direcionado à veia jugular interna. Nós vamos estudar essa veia quando nós estudarmos sistema circulatório, na próxima fase. E, quando ele entra, o sangue dos seios da dura mater, ele entra na veia jugular interna, ele vai alcançar a nossa circulação sistêmica e vai ser direcionado ao coração. Os seios da dura mater, eles podem ser relacionados à abóboda craniana, né, que no caso são chamados de seios da abóboda, mas podem ser entendidos como os seios que estão voltados para os ossos que formam a calota craniana, né, como os ossos frontal, parietais, occipital, temporais. Então, os seios da dura mater, eles estão voltados para a região mais superior, digamos assim,
dos ossos do crânio, os ossos da cabeça óssea são os seios da abóboda, ou também são reconhecidos os seios da base do crânio. Os seios da abóboda são os seguintes, onde eu destaco também alguns mais fáceis de serem identificados. Os seios são os seguintes: o seio sagital superior, né, o seio sagital superior, que ele pode ser entendido como estando, né, preenchendo o espaço da fissura longitudinal. Aqui nós temos o seio sagital superior e ele é o maior deles, o maior dos seios. Então, o seio sagital superior, ele vai terminar nesta área que a gente chama de confluência dos seios, né? Então, pode já percebendo de antemão que, se a gente já sabe que o sangue ele circula dentro desses seios, este sangue ele vai ser direcionado para um local, e este local ele é chamado de confluência dos seios, onde este sangue conflui. E o seio sagital superior, ele termina nesta confluência. Nós temos o seio sagital inferior, que está aqui, nesta margem livre da foice do cérebro. Nós temos o seio reto, né? O seio reto, que é este seio aqui, ó, ele está entre o tentório do cerebelo de um lado e o tentório do cerebelo de outro. Aqui nós temos o seio reto. Este seio reto, é muito importante, pois ele recebe a veia cerebral magna. A veia cerebral magna drena a maior parte do sangue do encéfalo. É a veia cerebral magna, também chamada de veia de Galeno. A veia cerebral magna está aqui, ó, identificada, e esta veia ela está drenando para o seio reto. E depois nós vamos ver para onde que vai todo esse sangue que vem da veia cerebral magna, alcança o seio reto e para onde que vai esse sangue. Nós já sabemos que a parte mais final, né, é a veia jugular interna, mas até lá ela segue um trajeto que é bem importante de descrever. Nós temos o seio transverso, que está aqui, ó. Então ele está transversalmente, né? Lembra que o tentório do cerebelo ele se expande transversalmente, enquanto as duas foices que eu citei antes elas são longitudinais. Então o seio transverso ele vai se expor transversalmente nessa margem do tentório do cerebelo, certo? Posteriormente a ele. Nós temos o seio sigmoide. O seio sigmoide, que é este seio aqui, ó. Se a gente continuar olhando aqui para o seio transverso, a gente vai ver que ele vai terminando e forma uma estrutura curvada, tá? É o seio sigmoide. O seio sigmoide é o que continua-se diretamente com a veia jugular interna. Nós vimos no outro slide que o sangue das veias do encéfalo e também do globo ocular, ele segue para os seios da dura mater, né? Nós vimos o seio sagital superior, o inferior, nós vimos o seio reto, nós vimos o seio transverso. Agora, por último, nós estamos falando do seio transverso. Esse seio transverso, ele se continua com o seio sigmoide. E do seio sigmoide, o sangue ele vai para a veia jugular interna. Nós não conseguimos ver nessas imagens, tá? Então, do seio sigmoide, o sangue ele é drenado para a veia jugular interna e daí continua seguindo até entrar na circulação sistêmica. E o seio sigmoide, então, ele drena quase a totalidade do sangue venoso da cavidade craniana, sendo que este sangue ele veio por intermédio da veia cerebral magna. E nós temos também, por último, o seio occipital, que é um pouquinho menor e segue na região occipital. Ele é um só. Mas vamos citar com os mais importantes estes aqui. O sigmoide, o reto e o sagital superior, sendo que o sigmoide ele é a continuidade do seio transverso. Nós temos também os seios da base, né? Então perceba que na outra imagem os seios que foram citados são os seios da abóboda, eles estão na região voltados para a calota craniana, né? Parte superior, digamos assim, da cabeça óssea.
E agora nós temos também os seios da base, que estão voltadas para a base do crânio, que é esta área aqui óssea, que nós estamos vendo, com outras estruturas também vasculares, nervosas e sensoriais. Então, como exemplo de seios da base, nós vamos citar o seio cavernoso, né? O seio cavernoso, ele é um dos seios da base que é mais importante. Ele recebe sangue das veias oftálmica, né? Veia oftálmica superior, veia central da retina e algumas veias do cérebro. Então, neste caso, eu vou associar para vocês uma doença chamada de exoftalmia, justamente por ele receber o sangue destas veias. E no caso desta doença, ocorre uma pulsação contrária para a região do globo ocular. E já que também ele é atravessado pela artéria carótida interna, que é uma estrutura vascular, se há uma lesão nesta área e alteração do sangue, da pulsação do sangue, ocorre uma expulsão do globo ocular e forma o que a gente chama de exoftalmia. Então, o globo ocular ele vai para fora, devido à alteração da pulsação do sangue que passa dentro dos vasos, de forma mais genérica, explicando este caso. Então, este seio cavernoso ele é atravessado pela artéria carótida interna e também pelos nervos que têm relação com o globo ocular, que fazem inervação de estruturas musculares, dos músculos extrínsecos do globo ocular, né? E também de inervação não só motora, mas também sensitiva. A aracnoide é uma membrana que ela está justaposta à dura mater, como nós conseguimos ver neste esquema, em preto e branco. A gente visualiza a dura mater, né, um corte destas meninges, dura mater aqui. Também, aproveitando para identificar o seio sagital superior, né, estes seios, quando recortados, eles têm um aspecto de um triângulo, né? Então, aqui a dura mater. A gente tem próximo e seguindo para dentro do tecido nervoso, a gente vai encontrar a aracnoide, né, que vai ter uma formação que a gente logo vai ver, a aracnoide, e mais internamente e aderindo-se ao tecido nervoso, a gente tem a pia mater. Então, a aracnoide e a dura mater, elas estão bastante justapostas e bem aderidas. Elas se separam por um pequeno espaço, chamado de espaço subdural. E já entre a aracnoide e a pia mater, nós temos o conhecido espaço subaracnoide, o qual contém grande parte do líquor. E a gente tem aqui também, entre a membrana aracnoide e a pia mater, as chamadas trabéculas aracnoides, que se fixam da aracnoide para a pia mater. Ocorre que este espaço subaracnoide, ele não tem a mesma largura ao longo de todo o sistema nervoso central. Existem algumas áreas do sistema nervoso central em que este espaço ele encontra-se dilatado. Então, essas dilatações elas ocorrem, por exemplo, próximo ao quiasma óptico, ocorrem entre cerebelo e a medula, ocorre na região anterior da ponte. Então, aqui só para citar e que seja entendido que este espaço subaracnoide, o que aparentemente parece que tem uma mesma extensão entre um tecido nervoso e a sua outra extremidade, em algumas regiões ele se dilata, né? Então, aqui ele encontra-se dilatado, aqui ele volta a ficar num calibre só, né? E em outras áreas ele volta a se dilatar. Então, essas são as chamadas cisternas aracnoides. E uma formação que é bastante importante para a gente explicar o líquor nos próximos slides é uma formação da aracnoide chamada de granulações aracnoides.
Então, as granulações aracnoides, elas ocorrem quando a aracnoide, lembrando que é esta membrana aqui do meio, quando a aracnoide, ela penetra, né, no interior dos seios da dura mater. Então, nós vimos que aqui a gente tem um seio, né, um corte frontal, chamado de seio, no caso, seio sagital superior. Este é o seio sagital superior. E a aracnoide, ela se projeta para dentro desses seios. E quando ela se projeta para dentro desses seios, ela forma uma espécie de vesícula, uma espécie de granulação, que é chamada de granulação aracnoide. E a gente tem uma série de granulações aracnoides que estão dispostas para dentro dos seios venosos da dura mater. Essas granulações aracnoides, elas fazem a absorção do líquor, porque esta parede aqui da granulação, ela é bastante fina, e permite a absorção fácil do líquor, a passagem fácil do líquor que está circulando dentro deste espaço aqui, que é o espaço subaracnoide, para dentro dos seios venosos da dura mater. Isso significa o quê? Que o líquor circulante dentro desse espaço subaracnoide vai misturar-se ao sangue que está dentro dos seios venosos da dura mater. E para onde que vai o sangue que circula dentro dos seios da dura mater? Ele vai para a veia jugular interna. E da veia jugular interna, seguindo um trajeto que nós ainda vamos ver, este sangue ele vai cair dentro da circulação sistêmica. Né? Então, significa que o líquor ele vai fazer parte do sangue. E ele vai fazer parte, então, do plasma sanguíneo. Vai misturar-se ao plasma sanguíneo. A outra membrana que nós temos é a pia mater. Né? A pia mater, aqui em outro corte, nós conseguimos ver o tecido nervoso, né? A área da substância branca do córtex. Então, aqui a gente tem um giro do cérebro, né? E esse tecido nervoso, bem próximo a ele, nós temos a pia mater. Né? Então, aqui a pia mater, né? Logo acima a aracnoide, né? Então, entre aracnoide e pia mater, o espaço subaracnoide. Né? Então, aqui toda a pia mater, novamente. Tá? Aqui a gente tem a aracnoide, né? Aracnoide. E aqui nós temos a dura mater. A dura mater, logo acima e bem próxima, justaposta à aracnoide. Tá? Então, o que ocorre neste trajeto aqui? A aracnoide, ela vai formar estas granulações. Ó, essas granulações aqui. Tudo isso são as granulações aracnoides que se projetam para dentro do espaço que existe entre os dois folhetos da dura mater. Que neste caso a gente chama de seio, já que dentro deste espaço circula sangue. Então, aqui nós temos as granulações aracnoides. E aqui, relembrando, né, o que foi dito nos slides anteriores. Relembrando que a pia mater, ela fornece resistência a todo o tecido nervoso, já que o tecido nervoso ele tem uma consistência bastante mole, ela é bastante gelatinosa. Então, essa camada de pia mater, ela na realidade, ela fornece uma camada de resistência a essa estrutura gelatinosa que é o nosso tecido nervoso. Bom, o líquor. Nós falamos que o espaço subaracnoide, que está entre a membrana, a meninge aracnoide e a pia mater, ele contém uma grande quantidade de líquor. Né? Nós também possuímos o líquor no espaço subdural, mas é em pequena quantidade. Então, nós teríamos que falar do líquor nesta aula que trata de meninges também, já que ele circula em grande quantidade no espaço subaracnoide e é produzido dentro das cavidades ventriculares. O líquor ele é um líquido chamado também de líquido cefalorraquidiano, e este líquido ele é aquoso e incolor no indivíduo saudável. Existe uma quantidade de líquor de 100 a 150 ml circulando no nosso sistema
no nosso espaço subaracnoide e cavidades ventriculares. E esta quantidade de líquor ela é renovada a cada 8 horas, aproximadamente. Então, lembrando do espaço subaracnoide, que é toda essa área que está numa coloração mais escura, existem as flechinhas aqui, né? Aqui o nosso sistema nervoso central está todo banhado em um fluido, né? E o líquor circulando dentro deste espaço subaracnoide e sendo produzido dentro dos ventrículos. Então, vamos lembrar aqui a gente tem os ventrículos laterais, com estes cornos, né, que são os cornos posterior, o corno anterior e o corno inferior. Nós temos o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, né? E dentro deste espaço subaracnoide, nós temos também as chamadas, que a gente acabou de ver, as granulações aracnoides. As granulações que estão aqui, ó. Aqui está identificada uma granulação. Então, o líquor que está sendo produzido dentro dos ventrículos, nós vamos relembrar onde que é a maior produção deste líquor dentro dos ventrículos, logo a seguir. Ele é produzido dentro dos ventrículos e ele vai para o espaço subaracnoide, né? Para baixo também. Só que, estando dentro desse espaço subaracnoide, o líquor ele é reabsorvido por causa da presença destas granulações aracnoides, que são projeções da aracnoide para dentro dos seios da dura mater, relembrando, né? Então, o líquor que estava aqui no espaço subaracnoide entra dentro dos seios da dura mater, e esses seios da dura mater, a partir do seio sigmoide, este sangue vai se continuar com a veia jugular interna, chegando então à circulação sistêmica. O líquor, então, ele é produzido dentro dos ventrículos laterais, especificamente, principalmente, na parte central dos ventrículos laterais e também no seu corno inferior, mas também existem plexos corioides no terceiro e no quarto ventrículo, então ele é produzido dentro desses ventrículos, né? Sendo que quando ele está sendo produzido dentro dos ventrículos laterais, né, o líquor circula dentro desses ventrículos e ele passa para o terceiro ventrículo por meio dos forames interventriculares. E dentro do terceiro ventrículo, o líquor que é produzido, ele vai passar para o quarto ventrículo, por meio do aqueduto cerebral. E do quarto ventrículo, o líquor ele passa para o espaço subaracnoide por meio das aberturas mediana e laterais do quarto ventrículo. E entra, então, neste espaço subaracnoide. Os plexos corioides que estão dentro dos ventrículos, eles produzem cerca de 500 ml por dia de líquor. E eles são os principais responsáveis pela produção do líquor, cerca de 60%. Mas não são os únicos responsáveis. A circulação do líquor ela é bastante lenta. E um dos fatores que determina esta produção é a própria força da gravidade, né, a pulsação das artérias e também algo que é bastante evidente se nós soubermos onde o líquor é produzido e onde o líquor é reabsorvido. Então, se a produção do líquor ela ocorre nos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo, e este líquor que é produzido dos ventrículos circula até o espaço subaracnoide, né? E aí ele vai ser absorvido numa região que fica em uma outra extremidade, que é lá nos seios da dura mater, principalmente no seio sagital superior, né? Então, a reabsorção ocorre numa extremidade e a produção ocorre em outra. Então, este fato, ele é um dos fatores que possibilita que o líquor circule por dentro de todo o espaço subaracnoide. O líquor tem várias funções importantes, como manutenção no meio químico, excreção de toxinas, comunicações entre áreas do sistema nervoso central. Mas nós vamos destacar a proteção mecânica do sistema nervoso central causada pelo líquor,
já que todo o nosso sistema nervoso central ele está imerso num fluido. Então, como se o líquor ele formasse um coxim, uma almofada líquida para o sistema nervoso central, para o neuroeixo. Então, isso significa que um trauma em um ponto desta almofada, deste coxim líquido, um trauma que atinge uma determinada área deste coxim, a força deste trauma vai se distribuir igualmente a todos os pontos do fluido, diminuindo a força do impacto que alcança determinada área. Isso se dá de acordo com o princípio de Pascal, né? Só por curiosidade para relembrarmos. Então, este coxim líquido ele faz com que ocorra um amortecimento de impactos. E também faz com que o sistema nervoso central ele se torne mais leve devido a outro princípio da física que é o de Arquimedes. Então, o sistema nervoso central ele fica bastante mais leve. De 1.500 gramas de massa, ele passa para 50 gramas por estar imerso no fluido, reduzindo o risco de traumatismos no encéfalo. Algumas peças naturais, nós vamos mostrar para vocês, algumas repetidas que nós já vimos nas aulas de introdução à neuroanatomia. Então, esta imagem aqui, eu estou trazendo novamente, para mostrar para vocês a pele, né? Aqui a gente tem a pele, de fora para dentro, né? Nós temos a região da pele, couro cabeludo, né? Logo abaixo, nós temos uma camada muscular, ó, uma camada muscular, e aqui em cima, essa camada muscular, né? Ela é composta também por uma aponeurose, que é aquele tendão bem alargado. Então, nós temos pele, a aponeurose epicrânea, que fica em cima do crânio, né? Nós temos a região do osso, né? E a gente tem uma diferenciação dessa região da calota craniana. São duas lâminas de tecido ósseo, por isso chamada também de díploe, certo? Mas nós vamos ver em outra aula também. Então, tem a pele, a aponeurose epicrânea, o osso, né? E logo em seguir a dura mater. Então, veja que a dura mater ela está bem aderida ao osso do crânio, né? Então, nós temos aqui a dura mater. Abaixo da dura mater, a gente já vai encontrar os giros do telencéfalo. Porém, também a gente encontra, antes de alcançar os giros do telencéfalo, a aracnoide, que é a membrana do meio. E a gente não consegue visualizar mais internamente onde estaria a pia mater bem aderida ao tecido nervoso, certo? E este espaço aqui que a gente visualiza é o espaço subaracnoide. Aqui é a mesma coisa, eu quero mostrar para vocês a região da pele, né? A aponeurose epicrânea, né? O osso, né? Que a gente chama de díploe aqui, e a dura mater, ó, bastante aderida ao osso do crânio, certo? Aqui a gente encontra também a aracnoide, né? E a pia mater. Então, esse espaço todo aqui do espaço subaracnoide e as trabéculas aracnoides ligando a aracnoide à pia mater. A gente consegue ver as trabéculas aqui bem evidente também, como se fossem teias de aranha, né? Bom, lembrando que os dois folhetos da dura mater encefálica, eles se destacam e podem formar pregas. Aqui nós vamos identificar a foice do cérebro, ó, disposta longitudinalmente, e a foice do cerebelo, né? Que estaria aqui separando um hemisfério cerebelar ao outro. A gente só consegue ver uma parte, né? A gente consegue ver só uma parte, pois nós temos um corte sagital. E a gente visualiza também nesta imagem, ó, lembra do espaço subaracnoide, aqui está mais escuro, né? O espaço subaracnoide, né? Onde circula o líquor banhando todo o neuroeixo. Em algumas áreas, esse espaço subaracnoide ele se dilata, formando o que nós conhecemos como cisternas. Então, aqui nós temos uma cisterna aracnoide, tá? Então, só para nos localizarmos, ela está entre cerebelo e bulbo, por isso chamadas de cerebelo bulbar, certo? Então, aqui nós temos uma cisterna aracnoide. Aqui, de novo, a foice do cérebro, né? Nós conseguimos ver também o tentório do cerebelo se expandindo transversalmente, tá? Então, aqui ele está se expandindo transversalmente, né?
Nós temos também o seio sagital superior, que é esta área em azul, que a gente consegue ver um pouquinho de azul aqui, né? Então, esta área azulada está se referindo ao seio sagital superior. E aqui nós temos a área em azul, que é o seio reto, né? Que são os mais fáceis de ver nesta imagem. E aqui nós temos, né, a cavidade do crânio sem o nosso encéfalo. Então, aqui nós temos a cavidade do crânio sem o encéfalo, onde nós conseguimos ver uma parte da dura mater, né? E também o tentório do cerebelo. Então, bem nesta área aqui, ó, estaria o cerebelo. E bem nesta área aqui estaria um hemisfério cerebral. Então, retirando esse hemisfério cerebral, nós vemos a dura mater numa parte desta cavidade e também o tentório do cerebelo, uma lâmina transversal que é formada pela chamada prega da dura mater, acima do cerebelo que estaria aqui embaixo, formando como se fosse uma tenda. É isso, pessoal, de meninges e líquor. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.